Eu tô há um ano aprendendo alemão, tô quase terminando o nível A2 e vim mostrar como que eu aprendo essa língua, o que que eu faço e como tem sido o processo de aprender alemão. Eu comecei a estudar alemão em agosto de 2023, então hoje, julho, ainda não tem um ano que eu tô estudando. Atualmente eu tô no nível A2, eu acabei de terminar o nível A2.1, que é a primeira metade, pelo Goethe-Institut. E no mês que vem eu vou fazer e terminar no mês seguinte o A2.2. E aí eu vou ter encerrado meu aprendizado no nível básico de alemão. Então, como eu faço para aprender? Primeiro, eu tenho o curso de alemão, que eu já vou falar sobre quais foram os níveis que eu fui fazendo, o tempo de estudo, eu falo daqui a pouco. Mas tem esse contexto da minha vida que eu faço curso de alemão, eu não estudo por conta própria. Mas junto com isso, eu uso alguns aplicativos para me apoiarem e faço outras coisas. Os aplicativos que eu uso ou usava, que eu usei nesse um ano, foram basicamente o Duolingo, a Babel, o Anki Droid e o Drops. O Duolingo eu cheguei até a fazer 200 dias, um pouco mais de 200 dias direto no aplicativo, mas eu tava sentindo falta de algumas coisas, tava perdendo muito o sentido ter 200 dias no Duolingo, porque eu só entrava para comprar gelinho. Teve uma época que eu só entrava para manter o negócio. Fazia 5 minutos e ia embora. Eu acho que a proposta do Duolingo para alemão não é para mim, mas para outras línguas talvez sirva, principalmente para um primeiro contato, porque me ajudou no início para eu ter o primeiro contato com o alemão, mas depois de 200 dias não fez mais sentido para mim e eu migrei para Babel. A Babel hoje eu tô achando que faz mais sentido, que eu consigo aprender mais, eu pago a assinatura, eu não sinto a necessidade de usar a Babel todo dia e não sinto dor ou culpa por não usar todo dia. Então eu acho que é um bom equilíbrio. Eu uso principalmente quando eu tô indo pro estágio ou quando eu tô assim em trânsito, que aí eu boto o meu fone e faço as atividades. Uma coisa ruim disso é que eu não tenho, pelo aplicativo, a prática da fala, porque quando eu tô em transporte público, eu evito ficar falando uma língua super aleatória, né? Aprendendo uma língua super aleatória pela voz. É basicamente isso sobre esses dois aplicativos. Num vídeo futuro eu vou me aprofundar um pouco mais sobre as diferenças e os prós e contras que eu vejo nesses dois aplicativos. Mas dando continuidade, sobre o Android, eu queria muito conseguir ter mais consistência usando o aplicativo. Eu uso desde o meu segundo nível aprendendo, do meu segundo momento aprendendo alemão. E eu acho que ele tem um potencial muito grande, só que eu ainda não consegui adaptar o meu tipo de anotação e de estudo pro tipo de revisão do Anki-Droid. Mas o Anki-Droid, ele é bom para você guardar vocabulário, guardar estrutura e essas regras, porque ele é baseado em aprendizagem espaçada. Então ele vai mostrando o conteúdo de forma espaçada, conforme o tempo vai passando e você vai acertando e solidificando os conceitos, as palavras, os espaçamentos, as revisões vão ficando mais distantes, mais longas, dando espaço para você poder estar sempre acrescentando novos vocabulários e revisando os vocabulários mais fracos na tua cabeça. Eu acho a aprendizagem espaçada um método muito interessante e na minha cabeça faz todo sentido ser muito eficaz. Eu gostaria de conseguir fazer mais uso do Anki-Droid porque eu vejo muito potencial. Já sobre o Drops, não uso com tanta frequência, mas eu uso quando eu lembro que ele existe. E ele também tem um pouco dessa lógica de aprendizagem espaçada, mas eu acho que ele fica melhor se você compra o Pro, só que a versão gratuita dele também é boa, também dá pro gasto. Mas ele não me pega tanto, ele é mais colorido, ele é mais interativo, mas ele não me pega. Além disso, eu comprei um livro de histórias curtas em alemão, nível A1, no Kindle. Então, eu tô sempre com o Kindle ou com o telefone meu telefone tem um aplicativo do Kindle,
E aí, de vez em quando, eu tô sempre lendo uma história em alemão. Eu tento muito, às vezes eu acabo me distraindo, engajando com a história, mas eu tento prestar atenção na estrutura, porque eu acho que uma das coisas mais importantes em alemão é a estrutura, é a ordem das palavras, porque faz muita diferença e tem muita regra. Alemão tem muita regra relacionado à ordem das frases, à posição dos verbos e coisas assim. Então é interessante ler os livros de histórias curtas com esse pensamento. Beleza, eu tô lendo a história para eu conseguir ter vocabulário, para eu entender as palavras em contextos, mas ao mesmo tempo eu preciso prestar atenção na ordem que as palavras estão aparecendo para eu poder entender e falar, o verbo aqui foi pro final por conta disso. O verbo aqui tá na posição 2 por conta daquilo. E coisas assim. Eu tenho a mania com esse livro de história curta de, no final de cada história, marcar as palavras que eu achei mais interessantes, que eu tenho mais probabilidade de acabar usando, e palavras que eu não conheço. Porque no fim de cada história curta, tem as palavras que o livro já sinaliza como possíveis palavras que você não sabe, ou palavras importantes, expressões importantes. O livro deixa em negrito a palavra no meio do texto e no final ele traz qual é o significado. Nesse caso, o livro que eu comprei, a tradução dele vai para inglês, porque é um livro em alemão com a tradução em inglês. Além do livro, eu coloquei o meu Valorant e o meu LoL em alemão, porque eu fico repetindo muito. Quando eu jogo, eu sou tipo um papagaio das falas dos personagens. Porque no Valorant, por exemplo, eu costumo jogar com a Killjoy. E eu joguei tanto em português com a Killjoy que eu sabia o timing da fala, eu sabia o que ela ia falar. Eu falava, quando ela nem tinha falado, eu tava fazendo a frase da Killjoy no meio da partida. Então, agora, eu tô começando a fazer isso em alemão. Conheço todas as palavras que eu escuto? Não, mas é muito bom começar a perceber as palavras em contextos aleatórios, que eu mais ou menos sei qual é a tradução, para conseguir entender as palavras em volta. Eu também tô tentando começar a assistir alguns influencers que falam alemão. Eu tô vendo alguns vlogs assim no YouTube, 24 horas falando em alemão. E tem me ajudado porque são pessoas aprendendo e eu também escuto pessoas que já sabem. Então eu tenho níveis diferentes de fala que vão se complementando. Eu acho que isso é uma coisa legal. Para um futuro próximo, eu pretendo entrar em chamadas em servidores do Discord. Eu já estou num servidor do Discord que ele é voltado para pessoas que estão aprendendo alemão ou pessoas que já sabem e querem ajudar. Mas eu ainda tenho um pouco de vergonha, um pouco de insegurança de falar com as pessoas em alemão. E por enquanto, eu ainda não criei essa coragem, mas nos próximos 3 meses eu vou fazer isso. Eu já falei que estou estudando alemão há um pouquinho menos de 1 ano, mas eu acho interessante falar quanto tempo que eu realmente estudei. Como assim? Quantas horas por dia e quantas vezes na semana. Então, eu separei os cursos que eu fiz para poder falar quanto tempo que eu efetivamente estudei para conseguir chegar no A2. Eu comecei aprendendo alemão no final de agosto até dezembro. Eu estudei esse primeiro momento com o Prolem e as aulas eram 1h30, 2 vezes na semana, terça e quinta. Então eu fiz 3 horas por semana. Aí eu me dei umas semaninhas de férias, mas em janeiro eu já estava de volta com o Goethe-Institut para aprender o A1.2. Foram 8 semanas certinho, então foram 2 meses estudando. Eu peguei um semi-intensivo do Goethe-Institut e aí eram 3 horas por dia de aula, mais 15 minutos entre aula, né, de descanso, eram 2 tempos. E eram 2 vezes na semana, terça e quinta também. Ou seja, eu estudei 6 horas por semana por 8 semanas no segundo nível. O meu terceiro nível, que é o A2.1, o que eu acabei de fazer, eu peguei um extensivo. Então, foram 15 semanas estudando e foram 3 horas por dia, porém, 1 vez na semana só.
Esse período estava muito ruim para mim de horário da faculdade com estágio, então eu achei melhor colocar as aulas só no sábado. Uma vez na semana foi muito ruim para mim, porque eu passava toda a semana sem contato com a língua, era mais difícil e só a Babel, só Duolingo não foi o suficiente para mim. E agora, no mês que vem, eu me dei um mês de férias dessa vez de alemão, mas mesmo assim eu ainda estudo, só que sem o curso por enquanto. Em agosto eu vou voltar a fazer um semi-intensivo. Então, de novo, vou fazer 8 semanas, 6 horas por semana. Vai ser 2 vezes, terça e quinta de novo, 3 horas por dia. A minha maior dificuldade com o alemão tem sido os casos, que são, por enquanto, os que eu aprendi, nominativo, acusativo e dativo. Porque altera muito nos pronomes, nos artigos, nas coisas que a gente usa. E eu acho que um fator que somatiza, que piora essa situação da minha dificuldade com os casos, é os pronomes em alemão. Não sei se você sabe, mas na Alemanha temos 3 pronomes, que é o feminino, o masculino e o neutro. E assim, é super aleatório, tem algumas regras que ajudam. Inclusive, para eu resolver esse meu problema, eu vou pegar aqui uma parada. Eu comprei esse livro aqui, que é um livro de gramática, e o primeiro capítulo dele fala sobre determinando o gênero. Tá em inglês, mas enfim, esse livro tem sido maravilhoso, porque, como você pode ver, eu comecei a marcar ele e fazer algumas anotações, e ele tem exercícios. Então eu comecei a fazer os exercícios mais fáceis e tô fazendo alguns exercícios. Por enquanto, o livro basicamente acabou de chegar e eu tô realmente dando um descanso pra minha cabeça, porque eu fiquei muito tempo estudando direto o alemão, então eu vou dar um pequeno respiro e vou voltar a estudar. Mas esse livro aqui está prometendo grandes coisas. Depois eu faço um review desse livro, eu só preciso usar ele mais um pouquinho, porque eu não posso falar com muita certeza sobre ele, mas eu já vi outras pessoas falando dele e foi isso que me incentivou a comprar. Vou deixar o link aqui na descrição, se alguém quiser. Mas é isso, essa tem sido a minha maior dificuldade, os casos e o que dá consequência a isso, que são os gêneros. Mas mesmo com essa dificuldade, você pode estar se perguntando se é muito difícil chegar no A2 ou terminar o A2. Terminar o A2 eu ainda não posso te responder, porque ainda faltam uns 2 meses aí pra mim. Mas, pelo menos chegar no nível que eu cheguei, no início eu achei que ia ser impossível. A minha primeira aula, o professor já começou falando em alemão, eu falei, é isso, não é pra mim, eu vou ter que desistir. Mas eu continuei tentando um pouquinho e conforme o tempo foi passando, as frases que o professor foi repetindo foram fazendo sentido, foram entrando na cabeça. E também, enquanto eu estava nas aulas, eu ia anotando algumas coisas, palavras que eu achava mais difíceis ou palavras que eu sabia que ia esquecer, porque alemão não é a primeira língua que eu aprendo. Eu já aprendi inglês e eu gosto muito de aprender língua. Então, quando eu estava no curso, quando eu tô em aula, eu anoto as palavras que eu tive alguma dúvida, porque se eu tive alguma dúvida, se eu não conhecia ou se o professor chamou atenção, é provável que eu vá ver essa palavra de novo e que ela seja importante relativamente em algum contexto. E com isso, junto com essas anotações, eu tentava passar as anotações para o Anki Droid, mas não durou muito tempo, só que, como eu disse, eu quero ainda dar uma chance para o Anki Droid. Eu tô primeiro estudando os limites do Anki Droid, o que ele faz, e tentando adaptar as informações que o livro dá, como eu estudo e o que pode dar certo. E quando eu fizer isso, eu venho com resultados. Mas é isso, esse ano eu tô terminando o A2 e a meta é eu conseguir fazer uma prova de proeficiência no fim do ano que fale que meu nível é B1. Mesmo que seja um B1 bem fraco, eu tenho isso como meta, que é realmente terminar, fazer o básico de alemão em basicamente um ano. E é isso, se você chegou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma para você saber o que esperar de um aprendizado em alemão. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu fale de algum tema em específico, pode botar aqui embaixo. Eu adoro ver os comentários e adoro responder. E é isso.
Tchau!